Em instantes, Jornal do Boris, com Boris Casoy. Um jornal independente e apartidário. Um sobrevoo pelos principais fatos do Brasil e do mundo. Política, economia, cultura e esporte todas as manhãs. O Jornal do Boris começa daqui a pouco, às 8 horas. Enquanto isso, você que assiste pelo YouTube, não deixe de se inscrever no canal. Deixe seu like nos vídeos, seus comentários e lembre-se de ativar o sininho para ser notificado sempre que postarmos um novo vídeo com as análises precisas de Boris Casoy sobre os temas mais importantes do noticiário. Para você que acompanha pelo Facebook, curta a página oficial e deixe seus amigos bem informados compartilhando sempre nosso conteúdo diário. No Twitter, o perfil oficial de Boris Casoy é o @bcasoyoficial. O Jornal do Boris começa já, às 8 em ponto. Você está convidado também a seguir o perfil oficial no Instagram, buscando por @Jornal do Boris Verdade. Lá você encontra fotos raras, objetos antigos da coleção particular de Boris Casoy e fica por dentro do cotidiano deste jornalista com mais de 60 anos de carreira. Em instantes, Jornal do Boris, com Boris Casoy. Um jornal independente e apartidário. Um sobrevoo pelos principais fatos do Brasil e do mundo. Política, economia, cultura e esporte todas as manhãs. O Jornal do Boris começa daqui a pouco, às 8 horas. Enquanto isso, você que assiste pelo YouTube, não deixe de se inscrever no canal. Deixe seu like nos vídeos, seus comentários e lembre-se de ativar o sininho para ser notificado sempre que postarmos um novo vídeo com as análises precisas de Boris Casoy sobre os temas mais importantes do noticiário. Para você que acompanha pelo Facebook, curta a página oficial e deixe seus amigos bem informados compartilhando sempre nosso conteúdo diário. No Twitter, o perfil oficial de Boris Casoy é o @bcasoyoficial. O Jornal do Boris começa já, às 8 em ponto. Você está convidado também a seguir o perfil oficial no Instagram, buscando por @Jornal do Boris Verdade. Lá você encontra fotos raras, objetos antigos da coleção particular de Boris Casoy e fica por dentro do cotidiano deste jornalista com mais de 60 anos de carreira. A partir de agora, passando a limpo as notícias do dia no Brasil e no mundo, está no ar o Jornal do Boris. Bom dia, muito bom dia, está no ar o Jornal do Boris. O Jornal do Boris é um sobrevoo pelos principais acontecimentos do Brasil e do mundo a partir das primeiras páginas dos jornais. E essas primeiras páginas dos jornais do mundo inteiro refletem o que foi o dia de ontem no Oriente Médio. Um dia histórico que pode ter desencadeado, não desencadeou, um processo de paz. É apenas um cessar-fogo, é apenas, até pode-se dizer, uma trégua. Mas, para um processo de paz, ainda vão se desenvolver, estão se desenvolvendo negociações com supervisão internacional
e esforços dos Estados Unidos no sentido de se obter uma paz, de se obter uma deposição de armas do Hamas, coisa que esse movimento terrorista não quer fazer, não quer depositar, e o estabelecimento de um Estado palestino ao lado de Israel, coisa que o atual governo de Israel, a atual coligação que forma o governo de Benjamin Netanyahu, não deseja. Governos anteriores já foram favoráveis a esse Estado palestino. Por exemplo, Yitzhak Rabin, que foi assassinado por um direitista, por um extremista de direita religioso, caminhou por essa estrada da paz, né, e não deu certo, na verdade, porque o Arafat, que chefiava a delegação árabe, que chefiava a área árabe, não conseguiu a aprovação da frente que participava do seu grupo político. Então, recusou essa oferta de paz. Seria um Estado palestino ao lado de um Estado judeu, ao lado de Israel, e Jerusalém, que era um pomo de discórdia, seria dividida em Jerusalém Oriental, que é a parte oriental, mais árabe, que seria a capital do Estado palestino, e a outra parte seria a capital do Estado de Israel. Não deu certo, e agora a situação piorou muito, porque áreas israelenses, né, incentivam a ocupação de espaços na Cisjordânia, espaços esses que seriam destinados a um futuro Estado palestino, e há uma recusa desses grupos religiosos que formam dentro do governo Netanyahu de devolução até da faixa de Gaza. Os Estados Unidos pôs fim nisso, Gaza será devolvido se essas negociações chegarem a bom termo, e será reconstruída essa pequena franja de Gaza. Tem uma presença grande no noticiário, mas é muito, muito pequena, mesmo em relação ao pequeno Estado de Israel. O grande triunfo dessa jogada de paz é do presidente Trump, sem dúvida nenhuma. Se imaginava que ele poderia até ganhar o Prêmio Nobel da Paz, não ganhou, mas poderá ganhar o próximo. E, surpreendentemente, você vê como o mundo dá voltas, Netanyahu, que estava numa situação até internacional muito ruim e numa situação política ruim dentro de Israel, ganhou fôlego. Aliás, o presidente Trump pediu ao presidente de Israel, Herzog, que perdoasse, de alguma maneira, os crimes que teriam sido praticados por Netanyahu e que o levam a responder por processos penais graves, processos criminais graves. Então, agora nos resta acompanhar, mas o ceticismo é muito grande, porque a situação é delicada, você não está lidando com o Estado, Israel é um Estado, mas o Hamas não é um movimento terrorista, perdeu a guerra, Israel sai vitorioso sob o aspecto militar, né? Ascende alguns degraus na liderança pela região do Oriente Médio, derrotou o Irã, deixou a Síria para trás, derrotou o Hamas, mas perdeu sob o aspecto
internacional. Perdeu sob o aspecto internacional pela teimosia de Benjamin Netanyahu de encerrar os ataques em Gaza. Quer dizer, a opinião pública mundial acha que houve exageros de Israel, que tem todo o direito de se defender dos terroristas do Hamas, que não tem a menor senso de civilidade e humanidade, mas a reação excedeu a todos os limites e acaba atingindo uma população inocente que vive no território de Gaza. Vamos ver como é que os jornais encararam, porque os jornais não deram nada ontem. Na hora que começaram, que houve essa movimentação, que o presidente Trump foi falar no Knesset, o parlamento israelense, os jornais já estavam nas bancas. Então, o noticiário todo surge hoje. Olha aí. Israel, isso é o Globo. Israel recebe últimos 20 reféns e líderes mundiais endossam o plano de Trump. Sem Netanyahu, o Hamas sem Netanyahu e Hamas, americano assina trégua e diz que a guerra acabou. Alvorecer de novo Oriente Médio. Está entusiasmado demais o Trump, né? Eu lembro a frase do Garrincha. Tudo bem, esqueceram de avisar os russos. Vocês avisaram os russos, precisa avisar o Hamas que a guerra acabou. Olha aí, o show de Trump, olha o título do Globo. Assim como em Israel, também no Egito, em meio a líderes de mais de 20 países, o presidente americano fez os seus discursos, de seus discursos um louvor a si próprio, colhendo os louros de uma vitória ainda incompleta. Tá bem colocado essa legenda da foto de O Globo. Tem uma coisa aqui interessante, que é o Merval Pereira. O Merval Pereira, comentarista de O Globo, diz: governo erra ao ignorar Nobel da Paz. O governo brasileiro, está aqui, ó. Tá aqui, ó. O silêncio oficial do governo brasileiro diante do Prêmio Nobel da Paz, concedido à oposicionista venezuelana Maria Corina Machado, é a expressão da dificuldade que tem em criticar governos de esquerda, mesmo ditaduras como as de Maduro. Essa situação foi criada pelo próprio governo. Lula enviou para acompanhar as eleições venezuelanas o assessor especial Celso Amorim, que assistiu impávido às irregularidades ocorridas na campanha, quando Maria Corina foi impedida de se candidatar e, na apuração, Maduro garantiu a ele e a Lula que liberaria os boletins de urna para provar que vencera limpamente as eleições. E isso jamais aconteceu. O governo brasileiro não teve forças para admitir que as eleições foram fraudadas, como fizeram diversos governos democráticos ao redor do mundo, o equivalente a romper relações com a ditadura Maduro. E agora, a indicação de Maria Corina Machado, que sempre foi criticada pelo PT como uma golpista, como uma títere dos Estados Unidos, tal, né? Uma democrata, né? Impedida de participar por Maduro das eleições presidenciais venezuelanas, que está escondida
dentro da Venezuela, está escondida dentro da Venezuela, porque há uma ordem de prisão contra ela. Quer dizer, o Brasil não se manifesta de maneira alguma, recebe friamente a indicação dessa senhora, né, porque a indicação dela, na verdade, vou dizer entre aspas, ofende ao presidente Maduro, porque premia a principal adversária dele, que mostrou, provou, comprovou que as eleições na Venezuela foram fraudadas. Então, realmente, o Brasil fica numa situação difícil, porque as nossas companhias internacionais são o Irã, Cuba, a Nicarágua, a Venezuela, quer dizer, contra todas as tradições democráticas da história do Brasil. Não tem mais o que comentar, é horrível, né, saber para que caminho o Brasil está sendo levado pelo governo do presidente Lula. Vamos dar uma espiadinha nos jornais mais ideológicos de como eles encaram e encararam o que aconteceu ontem no Oriente Médio. Aqui está, não, essa é a Veja, Gazeta, deixa eu ver, Gazeta do Povo, não, Brasil 247, que é um jornal mais à esquerda, né, na internet, que apoia o presidente Lula. A STF julga a partir de hoje o núcleo de desinformação e pode criar jurisprudência inédita sobre fake news contra as urnas. Carmen Lúcia também estaria cogitando a aposentadoria antecipada do STF após a saída de Barroso. Barroso parece que sai sábado agora. Barroso assina a aposentadoria e deixa o STF no sábado. A economia. Galípolo está muito perto de conseguir cumprir a meta de inflação em seu primeiro ano como presidente do BC. Aí o 247 está um pouco oba-oba em relação ao governo, mas não é bem assim. Moraes autoriza visitas médicas e internamento emergencial a Bolsonaro sem autorização judicial, mas não deixou ele sair de casa, não. Lula indicará ministro do STF para fortalecer a democracia e não adianta setores da esquerda impor nomes. Aí o Lula disse que ele está pensando no Brasil, que não tem amigos, não tem mulher, homem, velho, moça e tal, que ele vai procurar a melhor pessoa para o STF e que não tem nada a ver com o partido e tal. Mas a folha corrida do Lula nesse sentido não responde bem a essas palavras do presidente. Por exemplo, ele indicou o seu ministro da Justiça, indicou o ministro da Justiça para o Supremo Tribunal Federal. Como se não bastasse, indicou o próprio advogado. Então, o currículo não é bom, né? A ficha não é boa sobre indicações de Lula. E, claro, se ele pode indicar alguém próximo, não vai indicar um jurista que ele nem conhece, porque tem grande saber jurídico. Aliás, essa coisa do notável saber jurídico pregado pela Constituição também não tem sido nada respeitado. Está aí o ministro, como é o nome dele? Toffoli. É, o ministro Toffoli. O ministro Toffoli, quando você fala em notável saber jurídico, quem é o ministro Toffoli? Ele é um advogado do PT. E, para refutar a tese de que ele tem grande saber jurídico, ele prestou 2 vezes concurso para juiz
e não conseguiu ser aprovado. Está lá no Supremo, nomeado pelo PT. Então, não dá para confiar, né? Essa é mais uma daquelas coisas do Lula, o melhor, vai ser uma maravilha. Você vai ver que não é bem assim. Aí estão falando numa mulher, aí estão falando numa mulher negra, estão falando, que mais? Num evangélico, porque o Lula precisa conquistar o espaço evangélico onde ele não nada bem. Enfim, está aí. Deixa eu ver a Revista Oeste. É um outro jornal mais conservador. Apagão. Tem uma notícia agora que a Revista Oeste está dando. Apagão atinge diversos estados nesta terça-feira. Você sabia, né? Houve um problema no fornecimento de energia elétrica. Parece que o problema foi no Paraná. Tem a ver com essa coisa do excesso de energia produzida, parece que tem a ver, produzida pelos painéis solares, por toda essa energia paralela criada pelos próprios consumidores e injetada na rede e que não tem controle, o Brasil não se preparou para controlar e houve um apagão em diversos estados. Daqui a pouco a gente vê quais são os estados. E a STF começa o julgamento do núcleo de desinformação o Oeste chama suposta tentativa de golpe. O Libertados pelo Hamas, esses jornais, o Oeste e o 247, como são jornais só de internet, eles já tinham noticiado. Então não se focaram muito hoje na questão do Oriente Médio, mas os grandes jornais, sim. Globo, Folha. Vamos ver as manchetes dos demais jornais. Olha aí. Após cessar fogo em Gaza, desafio para a paz é grande. É o Valor, o Estado de São Paulo, Israel e Hamas trocam 20 reféns por 2.000 presos. Trump vê fim da guerra. E deixa eu pegar a Folha de São Paulo. Hamas liberta reféns após 738 dias e acordo de cessar-fogo é assinado. Foram entregues 20 pessoas, 20 reféns. Foi extremamente dramático, como foi também dramática a libertação dos presos, exigida a libertação pelo Hamas. Foram presos assassinos, a gente que por assassinato tinha sido condenado à prisão perpétua, terroristas e também presos menores. Quase 2.000 libertados em relação a esses 20 israelenses. Na política tem um negócio acontecendo que é o seguinte: o governo começou a reagir à infidelidade dos seus deputados, né? Então, olha, governo Lula demite infiéis e mira a Caixa. Está demitindo, toma lá da cá. Pegou o pessoal ligado ao PSD, pessoal do MDB, do PP, em resposta à derrubada da medida provisória alternativa do Imposto sobre Operações Financeiras, IOF, na semana passada, o governo Luiz Inácio Lula da Silva deu início a um movimento para demitir dos cargos na estrutura federal aqueles apadrinhados políticos ligados a parlamentares infiéis. Como parte dessa ofensiva, um dos órgãos deve entrar na mira do Palácio do Planalto, é a Caixa Econômica Federal, conhecida por ter sido loteada entre partidos do Centrão no início do mandato. Quer dizer, estão vendo o Centrão, né, como o principal artífice dessa saída do governo
e da colocação desses partidos numa situação que, para o Planalto, caracteriza não independência, mas caracteriza oposição. Eles vão mirando os interesses partidários em relação a 2026, a eleição para presidente, e vão tomando ações em face disso. Quer dizer, agora abriu guerra, estão segurando várias das verbas, né, que os senhores deputados têm direito legal, moralmente é um lixo, né, mas, quer dizer, o governo se sentiu forte, o governo se sentiu mais forte. Lula está subindo, tem a sua apreciação popular elevada, então está se sentindo mais forte para tomar essas atitudes. Agora, ele tem pela frente uma série de projetos populistas lá. Por exemplo, passagens de ônibus grátis. Nem é do governo federal essa atribuição, é das prefeituras. Mas ele fala em passagem de ônibus grátis, gás grátis, tem um monte de benesses, né? Vale a pena a gente alinhar quais são. Enfim, você vê que ainda os senhores deputados têm uma possibilidade de mandar alguns recados e ter alguma retaliação pesada. Por exemplo, o que eles fizeram com os agentes de saúde, dando um aumento para os agentes de saúde. Ora, bolas, isso foi uma bomba. Quer dizer, tem pautas-bomba na mão, né, a Câmara. Eu acho que vem pautas-bomba. Pautas-bomba, para quem não sabe, é quando você cria uma despesa que o governo não tem como, no seu orçamento, como reagir. Não tem como reagir. Governo articula... está vendo outra benesse aqui. Governo articula a aprovação da PEC do fim da jornada 6x1. Proposta deverá se tornar pauta da campanha reeleição do presidente Lula. Empresariado segue negociações com cautela. Lula diz que não quer ser amigo, não quer amigo no STF, mas sim quem cumpra a Constituição. Foi assim com o Flávio Dino e foi assim com o seu próprio advogado. Também o PT agiu assim quando nomeou o Toffoli. Todo mundo independente, não tem amigo. Imagine se o presidente iria nomear o seu próprio advogado para o Supremo, né? Não tem isso. Aliás, ele até vai bem, viu? Ele até vai bem, mas não era uma pessoa que tinha lá, que podia ser cogitado entre os sábios da justiça, do direito brasileiro. Centrão tinha ao menos 378 cargos, mesmo votando contra o governo. Tinha, hein? Indicados por políticos, perderam empregos comissionados por ordem de Lula. Está vendo? Quer dizer, aí o presidente se sente forte, né? Inclusive para aguentar o que pode vir aí de pauta e tudo isso. Agora, não se esqueça que tudo isso gira em torno de 2026. Negócio de gás grátis, luz grátis, ônibus grátis, tudo isso, o que não se consolida é promessa, vira promessa. Fica esse arcabouço de promessas. Vai o Lula tentando, de alguma maneira, avançar. Nesse momento, se você pega as pesquisas, ele é imbatível. Nesse momento, agora, tem muito, em termos brasileiros, tem muito tempo ainda para a eleição. A eleição é no fim do ano que vem, é outubro. Então, e aí? Que pode acontecer? Pode acontecer um monte de coisas na política brasileira.
pode acontecer um monte de coisa na política internacional. Como é que fica a história que está acontecendo na história da relação Brasil-Estados Unidos? O nosso chanceler vai ter um encontro lá com o chanceler, ministro de Relações e secretário de Estado nos Estados Unidos. Está em ritmo lento, está em ritmo lento. Vão acertar alguma coisa, mas talvez não acertem tudo. Que mais? Deixa eu ver. Isso é o UOL. Olha, incêndio em subestação no Paraná causa apagão em ao menos 8 estados brasileiros. Notas de empresas de energia citam esquema para alívio de carga. O problema aconteceu no início da madrugada e já foi resolvido. Rede Elétrica Nacional precisa de baterias com rapidez, afirma CEO da Atlas. Excesso de energia renovável desafia sistema e obriga a recordes de geração. Imagine, estamos tendo apagões por causa de excesso de energia. Na verdade, não é excesso, é descontrole. Tem momentos, tem picos de excesso que não há uma infraestrutura de controle disso. Então, sobrecarrega o sistema. TCU eleva a cobrança. Ontem eu assisti a um grande trecho de uma sessão lá do INSS, da CPMI do INSS. Então, entre os membros, o ambiente não é dos melhores, mas a gente vai percebendo nos detalhes que o escândalo é grave. É uma roubalheira, né? E toda hora vem uma insinuação de que há gente grossa envolvida. Isso vai acabar batendo em políticos. É uma coisa, é um mistério. Para onde foi o dinheiro? Siga o dinheiro, né? E estão fazendo isso. Não é fácil. Esse pessoal não enfim. E a coisa é assustadora, viu? O pessoal mais necessitado da população, o pessoal que trabalhou, tem uma porcaria de uma aposentadoria e ainda são roubados, né? Confiando num governo que deve fiscalizar, pelo menos, o fato de eles receberem corretamente aos parcos recursos de aposentadoria que o Brasil pode pagar. Quer dizer, o fim da picada, né? O fim da picada. Esse pessoal roubou, né, das pessoas mais necessitadas do Brasil. Por enquanto, os grandões estão soltos. Quero ver o que vai acontecer. Olha, tem preocupação, dizem que tem pressões, mas é tudo assim meio esfumaçado. Quem tomou cafezinho conosco? Pedro Rafael, Edinalva Souza, Sandra Lima, Jaelso Elias, Albino de Souza, Silvana Ozeco, Renato Silva, Josias Lensuc, Luci Mara, Luiz Márcio Tibiriçá de Melo, Leonardo Munhoz. Nesse instante, você pode até mudar o canal, porque o Brasil está jogando com o Japão. 2-0 para quem? Para o Brasil. Olha, 2-0 para o Brasil, frente ao Japão, seleção brasileira masculina, em Tóquio. Leonardo Munhoz, cafezinho, até para comemorar os 2-0. Marina Lopes, está no primeiro tempo ainda, né? Acabou o primeiro tempo. Vera, você nem precisa pôr na Globo, ficou vendo aqui que o Cássio vai informando. Vera Maria de Bocaina, São Paulo, Idelma Rios de Barreiros, Bahia, Márcio Sobral do Recife e Anita Doneda de Tubarão. Pessoal, vamos imaginar que o mundo consiga
entrar numa relativa paz, começando pelo Oriente Médio. Seria uma grande felicidade, né? E vamos imaginar que o Brasil consiga reatar as suas melhores relações com os Estados Unidos. Eu desejo a você uma belíssima terça-feira e convido para estar conosco amanhã em todas as nossas plataformas. Bom dia.